Ao vivo. Bem-vindo, bem-vinda. Galera, aí estamos ao vivo aqui no Instagram. Estamos ao vivo aí nas demais plataformas digitais. E hoje vamos bater um papo aqui muito, mas muito bacana a respeito de finanças, meu brother. Como aplicar aí a grana para fazer ela rentabilizar. E para que a gente possa ir para uma outra linha, né? Para que a gente possa realmente evoluir, a gente tem que chamar um especialista aí para nos orientar, para nos explicar esse universo financeiro, esse universo que às vezes a gente desconhece, mas que uma vez conhecendo, percebe que não está muito distante da gente. Dá para dar os primeiros passos, mas antes de dar o primeiro passo, a gente tem que ter aí esse conhecimento, tem que entender um pouco sobre o que de fato é esse universo. E eu te convido hoje para bater um papo com um especialista, para a gente ter esse conhecimento e logo, logo a gente evoluir e, por que não, começar a rentabilizar aquela grana que está parada lá na poupança, aquela grana que está parada lá na conta corrente, de modo que isso aí tem um impacto muito grande na tua vida lá no futuro. Então, vem comigo, porque aqui está conosco nosso amigo Alisson, que vai nos levar aí para esse nível de conhecimento que vai nos levar para um outro lugar no futuro. E o futuro começa agora. Eita, maravilha! Um prazer, uma honra esse convite aí. E espero agregar muito conhecimento para todos os que seguem aí Moraes. E esse grande doutor aí, que foi um prazer ter conhecido, hein? Pô, Alisson, o coração se alegra demais ouvir isso. E quando conversava contigo, a gente vai trocando ideia e vai dando uns boom na cabeça da gente, né? Porque tem muita coisa que a gente ainda não faz por ausência de conhecimento. E sempre que isso me chama muita atenção no dia a dia, na vida. Tem duas formas, né, da gente obter o conhecimento. Às vezes é a pessoa apresentando a expertise dela e a gente ouve e às vezes não consegue entender muito bem. E a outra forma é quando a gente conhece alguém que realmente o bate-papo da pessoa, quem ela é, nos encanta. E daí depois a gente aprende o que ela faz. Exato. E essa foi a experiência contigo, Alisson. Quando eu te conheci, eu não vi o cara de finanças. Eu vi um cara do bem, um cara idôneo. E dele, pô, esse cara aí pode me ensinar. Essas pessoas levam realmente a gente para um outro nível. E por isso, o primeiro bloco do podcast, a gente sempre busca conhecer quem é o convidado. E pessoas que estão aqui realmente batendo papo são pessoas seletas, tá? Realmente, a gente tem o cuidado de quem senta nessa cadeira ter o principal valor na frente, como algo que brilha, que é uma pessoa idônea, cara. Uma pessoa do bem, que tem realmente o objetivo de ensinar as pessoas. E isso a gente viu em ti. E por isso a gente quer, a galera aí que nos acompanha, quer saber, e eu também quero, saber aí, cara, quem que é o Alisson? Eu conheço um pouquinho, mas se tu puder aí contar pelo menos umas 3 características aí de quem que é o Alisson pra galera que nos acompanha e o Moraes aqui saber, Alisson. Bom, o Alisson é um homem, um rapaz, um jovem que, né, às vezes não aparenta. A galera costuma achar que às vezes eu tenho até muito mais de idade, né? Mas tenho apenas 24 anos. Mas acima de tudo, e é o que eu costumo me apresentar, é servo. Eu aprendi com um grande sábio, o meu principal mentor, que é Jesus, a servir pessoas. Toda vez que a gente serve, a gente atinge um nível de maturidade, a gente atinge um nível de conhecimento e a gente atinge um nível de comunhão com pessoas que de outra forma eu desconheço. Quando eu sirvo outra pessoa, às vezes não precisa você servir querendo algo em troca. Você serve porque quando você entende que você foi colocado nessa terra com o propósito de servir e ter comunhão entre irmãos, entre pessoas, a vida ela começa a fluir de uma forma mais tranquila. Ela começa a fluir e você começa a dizer assim, poxa, será que é Deus? Não tem o será. Realmente é Ele que começa a abrir as portas, a colocar as pessoas corretas, porque Ele sabe que você está trilhando o caminho do seu propósito. Então o primeiro fator é servo. Aí depois vem empresário,
aí vem assessor financeiro e mentor. Caraca, e muito legal. Eu sempre digo que a gente, quando tá conectado com Deus, a gente aproxima de pessoas da gente na mesma linha que a gente está seguindo. Comecei a ler um livro hoje de manhã a respeito de marketing. O nome do livro é Desmarketizando. Ou seja, ele quer quebrar o tabu do marketing que usa gatilhos mentais, quer quebrar o tabu do marketing que é aquele marketing que faz a pessoa comprar alguma coisa que ela não precisa, partindo de um escopo principal, que é: tu tem que realmente querer ajudar a pessoa para algo que tenha sentido para ela. Senão o marketing não vai dar certo. Por isso que ele fala, por isso que o nome é Desmarketizando, né? Porque a ideia do marketing, cara, é vender, 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 vender. Exato. Mas a gente está indo para um outro nível que busca e tem como fim justamente isso: servir, ajudar o outro com um propósito específico, algo que tenha sentido para ele. Não simplesmente vender algo que a pessoa não precisa, tá? Então isso é o agora e é o futuro. Foi antigamente uma outra forma de ver o network, uma outra forma de ver as vendas. Hoje é um novo tempo. E daí, Essa, Alisson, essa pode falar. essência que você está citando agora, ela é uma essência que talvez não te traga vendas grandes de forma escalável quando você trabalha de essência, mas são vendas mais assertivas e vendas que vão te ajudar na questão do pós-marketing, no pós-venda. Porque quando você vende algo que uma pessoa não precisa, você utilizou gatilhos mentais, fez uma venda forçada, digamos assim, aquela pessoa, quando ela se der conta, ela não vai comprar mais de você. Agora, quando você vende algo na essência, algo que de fato faça sentido para ela e que ajuda ela no dia a dia, aí ela vai te procurar. Não importa depois se tu mudar às vezes. Eu falo porque eu vivi isso. Eu tive transição de carreira e pessoas que compravam, que estavam comigo, quando eu transacionei, eles também me acompanharam. Também estão comigo, hoje são meus clientes também na parte financeira. E era um nicho totalmente diferente. Então, quando eu transacionei, eles me acompanharam. Porque eles sabem que onde, às vezes, eu vou ali, dou aquela pesquisada, né? Mergulho em conhecimento naquela área, para trazer, extrair daquele produto uma essência muito boa para entregar na mão das pessoas que estão comigo. Não costumo nem dizer clientes, porque se tornam muito mais que clientes, são meus amigos também. Então, acabou estreitando o laço. Então, quando a gente entrega algo de essência, algo verdadeiro, genuíno, que vai fazer sentido para a pessoa, às vezes ela nem queria, mas ela comprou. E depois, né, de um dia, dois, ou logo ali na frente, ela descobre que faz muito mais sentido ela ter adquirido aquilo ali do que qualquer outra coisa. Cara, que massa. E daí, aquele que vende, ele consegue ver no que realmente pode ser útil aquele objeto, aquele serviço para a pessoa. Exato. Cara, e se tá conectado com Deus, cara, a gente consegue ver o lucro da pessoa quando ela faz a aquisição do produto ou serviço. Porque a gente tem visão, né? Exato. Visão. E se tá conectado com Deus, nossa, essa visão ela fica cada vez mais clara. Eu sempre usei um discurso no seguinte sentido, olha só. Entre um contato e um contrato está um relacionamento. Dentro desse relacionamento surge algo maior, que é o que a gente está conversando, que é ter sentido as coisas para aquele que está comprando. Aqui, daí... Porque o que é o marketing? O marketing ele ensina a gente a ter relacionamento, né? Ensina a gente a ter relacionamento. Aqui é um outro nível, mas é um nível difícil de jogar. Exato. É um nível difícil de jogar, porque tu tem que se preocupar com a outra pessoa. E o relacionamento, ele exige resiliência, ele exige um esforço, ele exige, às vezes, você abrir mão daquilo que você sabe para você ouvir o outro. Porque quando você quer só expor, às vezes você acaba afastando uma pessoa. Eu falo porque eu já encontrei dificuldade e luto, às vezes, contra isso. Que é quando você ser muito mais ouvinte do que
passar um conhecimento. E eu aprendi isso em algumas situações da minha vida, que é muito bom a gente ouvir bastante e às vezes falar menos. Porque quando a gente ouve, a gente consegue enxergar o que aquela pessoa realmente quer passar. Aí a gente deixa de ser aquele simples vendedor de querer empurrar um produto. Mas você vai entregar a solução, porque você está ouvindo a pessoa. Então você vai entender o que é que ela está passando. Você vai entender o momento atual que ela está, né, se encontra. Então hoje eu utilizo muito isso nas finanças. Porque não é simplesmente eu pegar um produto, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, né, pro Moraes, ou né, pro fulano, ciclano. Não. Eu tenho que entender a situação financeira do Moraes. Eu tenho que entender em que momento ele se encontra. Eu tenho que entender quem ele é, qual que é o propósito, qual que é o objetivo dele alcançar, né, a liberdade financeira, se é para viagem, se é para empreender. Então eu tenho que entender. Então, quando eu entendo, eu tenho, a partir do momento, fica mais fácil eu projetar para ele e organizar um planejamento financeiro ou até empresarial. Então Bacana. Cara, e quando eu te conheci ali nas redes sociais, tu te denomina como nobre por quê? Fiquei curioso, cara. Nobre. Todo mundo me pergunta, às vezes acha que é até um sobrenome, né? Uhum. Mas o nobre, ele vem do significado de Alisson. Porque até uma certa idade, coisa acho que de criança, a gente cria algumas coisas na cabeça. E eu tinha meio que um certo preconceito contra o nome. Porque ele era um nome que não dava para abreviar, né? Porque ficava estranho. E Alisson, quando eu ia pesquisar o significado na internet, logo ali que eu comecei a ter acesso à internet, fui pesquisar, não tinha um significado próprio. E não tinha uma origem de Alisson, principalmente da forma que é escrito o meu nome, com Y. E aí, ele era o Alisson era um nome que era derivado de Ellison, que Ellison era derivado de Alice, e Alice tinha um significado. E aí, quando constituiu o Alisson mesmo, né, ele pegou o mesmo significado de Alice, que é nobre, de Que família massa. nobre, da nobreza, que faz parte de nobreza. Uhum. Então, eu achei bem interessante e gostei, porque tudo aquilo que a gente está conversando até agora, até principalmente o ato de servir, é um ato nobre. Então eu peguei esse significado e estou carregando, porque tudo que eu pretendo fazer e faço hoje é para que seja uma causa nobre. É para que seja algo fora do comum, para não ser mais algo do mesmo. Então tudo que hoje eu faço, eu trago essa questão de nobreza, algo grande. Pode muitas das vezes ser algo simples, mas para aquela pessoa vai ser grande. Entende? Pô, total sentido, cara. E agora, diante desse teu propósito, né? Realmente querer ajudar, realmente ter essa intenção genuína, né? De fazer para a pessoa o que é bom para ela, levando em consideração a tua expertise. E por que essa expertise ela se direcionou à área do planejamento financeiro, Alisson? Tu gosta de ser chamado de nobre ou Alisson? Os dois. Mas os como dois. tu gosta mais? Nobre, pode chamar de nobre, então. Pô. Eu tenho um amigo nome meu, artístico. Tem um brother meu no Rio Grande do Sul. Quando eu conheci ele, a gente chamava ele de Chevas, o apelido dele, né? Depois, eu conheci a família dele chamava ele de Carlos. Daí conheci a esposa dele chamava ele de Alexandre. E daí agora, teve um aniversário de 15 anos, ele tava batendo um papo, chegou um cara e falou, ô Kadosh, pô cara, quantos nomes tu tem, irmão? Daí eu falei pra ele, ô Chevas, como que tu gosta de ser chamado? Ele, não, Carlos, Alexandre, não, como que tu gosta de ser chamado? Não, cara, como que tu gosta de ser chamado? Eu gosto de ser chamado de Moraes, me chama de Moraes. Dele, tá, Moraes, deixa eu pensar. Kadosh. Então vou te chamar de Kadosh. Ponto. Porque o nome ele só vai ter força quando ser esse nome o único que vai aparecer.
Então, em tudo quanto é lugar, e daí dizia para ele, Kadosh. Kadosh, nobre, Moraes, mas fazer o nome, ele ganha força, né? E isso a gente trouxe até pro escritório. Hoje, a recepcionista, ela pergunta, como que tu gosta de ser chamado? E abre um parênteses e escreve isso. Como a pessoa gosta de ser chamada. Porque é muito importante chamar a pessoa por como ela gosta de ser chamada. E não necessariamente pelo nome dela. Né? Mas conta aí, Nobre. Eu passei até por isso também. Porque tem gente que me chama de Alisson. Tem gente que me chama de Nobre. Tem gente que me chama de Matheus, que é Alisson Matheus, o meu nome. E tem gente que me chamava até pelo nome da empresa que eu tinha. Que ainda tenho. Tô com alguns projetos de reativar alguns projetos aí, tirar da gaveta, que é Pompa. Pompa, daí a galera... Fala, Pompa! Todo mundo começou a me chamar de Pompa na região ali. Ó o Pompa ali, ó o Pompa. Mas Pompa também não tem nada a ver com o meu nome, não tem nada... Ali eu constituí esse nome pra empresa mesmo, não tem nada a ver com... Tem propósito, tem um brand por trás, tudo estruturado, mas não tem a ver nada com o meu nome. E a galera acabava chamando, porque me via lá, às vezes esquecia o nome e lembrava do nome do estúdio e acabava me chamando. Sim. E, cara, o Range, ele tem uma força gigante. Tem. Gigante. E por quê? Planejamento financeiro, irmão. Planejamento financeiro se dá por conta de... O financeiro tá em tudo. Na parte empresarial, familiar, conjugal, até mesmo... Né? Se tu tá sozinho, tu precisa aprender, né, sobre o financeiro para você saber lidar com a questão de você ampliar negócios, conquistar alguma coisa, né, uma viagem, a casa própria, um carro. Então, o financeiro ele tá em tudo. Então, eu sempre gostei de abordar meio que por cima, pincelando sobre o financeiro em todas as minhas conversas. Porque eu creio que finanças deveria estar sendo ensinado até na escola, né? Sobre finanças. E eu sempre gostei muito também da matemática, sobre cálculos. Mas quando eu conheci hoje a empresa ali, a Unil, eu fiquei mais apaixonado ainda. Porque eu abordava de forma superficial, eu abordava de uma forma mais tranquila. Mas a partir do momento que você se aprofunda no mundo das finanças, aí você começa a querer trazer esse conhecimento para outras pessoas. Então foi quando eu me aprimorei um pouco ali mais nas finanças, eu falei, cara, eu preciso levar isso aqui para mais gente, eu não posso reter isso para mim. Cara, agora eu fiquei curioso. E essa questão envolvendo o planejamento financeiro? Ao longo aí dessa tua trajetória trabalhando com a parte de planejamento financeiro, a questão ela é mais mentalidade ou é mais financeira? Mentalidade. Por conta que eu creio que tudo parte da mente. Não tem como você crescer financeiramente se você tem uma mente escassa. Porque a pobreza... que é uma mente escassa? A falta de conhecimento. Gostei. Inclusive, né, um livro que é o livro que eu mais aprecio, que eu mais estudo, a Bíblia, ela vai falar assim que... Eu ia dizer qual livro me anotar. É o livro, cara, que ele é fora do comum. Se tu estudar ele e souber estudar ainda mais com uma direção divina, cara, Porque assim, eu estudo desde muito pequeno, desde muito novo. Grande eu não sou, né? Mas desde muito novo eu estudo a Bíblia. E quando eu comecei a fazer alguns cursos, comecei a ir em mentorias de desenvolvimento pessoal, eu fiquei pensando, cara, isso aqui eu já ouvi em algum lugar ou já li em algum lugar. Me arrepiar, irmão. E aí, quando eu fiz a análise que tudo que as pessoas às vezes lutam, vão atrás, lê livro, tá na Bíblia, eu falei, cara, é surreal, mano. É surreal. Aí, quando eu começo a conversar, a pessoa fala assim, tu leu tal livro, né? Eu falei, não. Mas o que tu tá falando é do livro. Eu falei, não, isso aqui eu peguei na Bíblia. Porque, por exemplo, se você pega um livro de psicoanálise ali sobre neurociência, voltado mais para uma área científica, sobre a lei da atração, vamos supor, aquilo que você constrói na tua mente, Cara, a Bíblia vai me falar
que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. Pô, que massa. Então a Bíblia ela já vem dizendo isso há milhões de anos, entendeu? Você não Repete aí a tá frase. vendo... Agora eu só não lembro o versículo exato, mas tá escrito que é a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero, daquilo que eu creio, daquilo que eu tenho convicção que vai acontecer. Não é eu ficar assim, isso. A fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas das coisas que eu espero, do que eu creio que vai acontecer. Então, quando eu tenho a fé que algo vai acontecer, é só questão de tempo. Cara, muito boa essa frase. E aí, baseado nessa questão da mentalidade, tem um outro versículo que diz, que está escrito em Oséias capítulo 4, que vai falar assim, ó, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, tudo aquilo que eu não domino, não tenho conhecimento, eu vou perecer de certa forma. Vamos supor, questão de leis, de saber, às vezes, né, se eu tenho direito ou não. Se eu não tenho conhecimento, talvez eu vou deixar a desejar, eu vou ter uma perda, Mas quando eu contrato, por exemplo, alguém que tem o conhecimento, né, no seu caso, peguei ali, vou conversar com alguém que entende do assunto, entende das leis, entende de toda essa parte de legislação e tal, eu vou falar, cara, peraí, eu não tô tão desamparado, entende? Então, quando você tem o conhecimento de um assunto determinado, naquele assunto você não vai perecer. Então, Oséias capítulo 4 é bem nítido. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, quando eu quero prosperar, não tem como eu prosperar se eu não buscar se desenvolver nas finanças. Boa. Eu quero prosperar em relacionamentos interpessoais com pessoas. Eu não sei lidar com pessoas, eu não sei lidar com familiares, eu não sei... falou comigo, já levou, sabe? Tem pessoas que utilizam esses termos. Uhum. 880. Então, essas pessoas que, se elas não buscar o desenvolvimento emocional, elas não vão alcançar bons relacionamentos com pessoas. Sim. Então, ela vai acabar espantando pessoas o tempo todo. Então, quando você busca o conhecimento em determinada área, você começa a crescer, você começa a evoluir naquela área. Perfeito. E isso é uma dor muito patente. Quem está ouvindo a gente, que já está financeiramente ali interessante. Só que, cara, é uma dificuldade para conversar com pessoas, é uma dificuldade para cuidar do dinheiro, é uma dificuldade, às vezes, para ter coragem de falar em público. O que tu diria que essa pessoa ela tem que fazer primeiro? Entender dela? Entender de pessoas? Qual o caminho mais fácil para ela conseguir, cara, começar a viver? Porque isso... e daí já saindo um pouquinho da linha de finanças, mas partindo do pressuposto de que é tudo mentalidade, né? Uhum. Qual o caminho mais rápido para essa pessoa ela ter um resultado? O caminho mais... Tem até uma ferramenta que é chamada de roda da vida. Não sei se tu já fez. Já ouvi do Napoleão Hill. Já ouviu? Mas tu já fez? Já fiz, Já fez? Então, geralmente eu aplico com algumas pessoas que querem começar a crescer e... né, de forma tanto nas finanças quanto em outras áreas da vida. Então eu acabo aplicando essa roda da vida para ver qual que é a circunferência dessa roda, se ela tá rodando ou não. Não tá rodando. Tem aquelas rodas, tá meio capenga assim, aí acaba que não roda. Por mais que às vezes ela seja uma roda menor, mas ela tá rodando. Então tudo que tá alinhado de forma pequena, ela tem grandes chances de rodar de forma grande. Agora, se tá capenga pequeno, imagina a grande. As finanças da mesma forma. Se eu não consigo me administrar com um salário pequeno, eu vou conseguir me administrar com um salário grande? Por isso que eu falo que é tudo a questão da mentalidade. Eu parto desse pressuposto por conta de... Se eu pego uma pessoa
com uma mentalidade escassa, que ela não tem uma visão de investimento, ela não tem uma visão de multiplicar a riqueza, ela não tem uma visão de empreender, fazer com que o dinheiro trabalhe por ela. Você pode colocar 1 milhão na conta dela, é questão de tempo. A gente tem grandes exemplos de quem ganha na Mega Sena, muitas das vezes. E eu conheci pessoas que eu conversei e falei, cara, tu ganhou mesmo? Ganhei, cara. Ganhei isso aí no jornal, mostrou pra mim foto, tudo. E aí, cara, como é que tu voltou a viver num estilo de vida, né, numa vida escassa, uma vida de dificuldades financeiras, né, ali sofrendo pra pagar um aluguel? Ah, cara, viagem, eu meti o louco. Carro, casa. Exato, sabe? Então, eu conheci muitas pessoas que bateram o primeiro milhão, segundo milhão, e que hoje voltaram a estaca zero. Então, a gente percebe que realmente é a questão de mentalidade. Aí, quando você começa a crescer, às vezes de uma forma até um pouco mais devagar, um pouco mais lenta, mas crescendo com uma mente, com um pensamento, crescendo de forma sólida, você consegue ter um resultado e que ele prolonga por muito mais tempo. E se você ter uma queda, chegar a ter uma perda muito grande, é questão de tempo, você recupera tudo de novo, porque você já sabe o caminho a ser trilhado. Sim. Então tu disse que tem que começar pelo eu e não pelo... Exato. Primeiro você tem que se entender. Boa. Entendeu? Não tem como a gente entender outra pessoa, entender outras coisas se eu não entendo nem como eu funciono. Então, trabalhar corpo, alma e espírito. Cara, esses dias eu li uma frase do Kaká que eu achei muito legal. Ele disse assim: eu vou dar a receita para ficar milionário. Ele colocou lá: 1 hora de leitura, 1 hora de meditação e 1 hora de exercício físico. Isso aqui não é sobre dinheiro, mas vai te trazer dinheiro. 1 hora de meditação, 1 hora de leitura, 1 hora de exercício físico. Cara, não tem como dar errado. Porque a leitura, ela vai explodir a tua cabeça. O exercício físico vai liberar endorfina, vai afastar aquela ocitocina que está ali no teu organismo em decorrência do estresse. E a meditação, a oração, ela vai te conectar com Deus, vai fazer vai ligar a tomada, né? Você tinha me feito uma pergunta de como a pessoa pode crescer mais rápido, é isso? A pergunta era o que a pessoa tendo por opção 2 caminhos para que ela evolua, né, como pessoa e logo atinja aí uma liberdade financeira. Ela trilhar o caminho de se conhecer melhor, iria a evoluir mais rápido, ou ela entender de pessoas primeiro a faria evoluir mais rápido. E daí entendi que a tua resposta foi: cara, ela tem que entender ela, pô. Exato. Não entender ela, vai entender as pessoas como. Exato. Mas tem uma questão que, inclusive, a galera até fez meme, brinca muito, que o Pablo Marçal fala sobre isso. A questão de você ensinar. O ensinar faz você aprender e gravar muito mais rápido. Boa. Eu falo porque eu também sou mais ou menos nesse estilo. Se eu aprender alguma coisa com o Moraes hoje, amanhã eu quero ensinar para alguém. E nesse ato de eu ensinar, eu aprendo. Cara, que legal, gostei. E isso eu aprendi não ouvindo para Marçal. Eu aprendi dentro da Bíblia. Porque assim, quando um profeta ele se apresenta a Deus, ou um escolhido, ele se sente inferior. A gente tem alguns exemplos na Bíblia. E aí a gente fica naquela: será que eu consigo fazer? Será que vai dar certo? Aí o Espírito Santo, Deus, ele vem e fala contigo. Ele fala: cara, não é sobre você, é sobre mim. Então vai que eu vou te guiar. Confia. Dá o primeiro passo. Então, quando a gente pega o pouco que a gente tem e começa a ensinar, a caminhar, a se movimentar, no ato de eu me movimentar, eu aprendo algo. Cara, gostei do insight. Pô, ganhei o ano. Cara,
Porque, assim, tem muita coisa muito, mas muito importante pra gente que pra gravar é ensinar, cara. Exatamente. Ensino, tipo, sai daqui e vai ali. A pessoa não quer... Vai aprender. Tu vai aprender. Tu não precisa... Agora tu vai precisar. Exatamente. Eu acabo até às vezes sendo chato nessa parte. Pera aí que eu vou te ensinar sobre isso. Exatamente. Mas não me interessa. Uhum. Inclusive, até na parte assim de... puxando para um lado pessoal, às vezes quando eu saio com amigos, né? Ou saio para conhecer alguém, aí a pessoa fala, cara, o tempo todo tu quer me ensinar algo? Tu é professor? Que tu tem uma pira que... Porque realmente, toda mesa que eu sento, ou eu quero aprender, ou eu vou ficar quieto pra aprender, mas se eu ver que a pessoa tá quieta, eu vou ter que ensinar, de duas uma. Ou ela me ensina, ou eu ensino ela, senão o rolê não flui pra mim, mas entende? Ô Alisson, te dizer uma coisa aí forte, né, cara? Aqueles que estão nos ouvindo, a gente tá ao vivo ali no Instagram, né? Mas, irmão, é três tipos de pessoa, né? É aquela pessoa que fala de pessoas, é aquela pessoa que acha desculpas, sempre tem um culpado, e aquela pessoa que é tu, irmão, que ensina ou aprende. Exato. Ensina ou aprende. Então, assim, quem é tu nessa equação? E daí uma pergunta pro público que nos ouve, né? Quem é tu nessa equação? Tu é aquela pessoa que acha desculpas, / ficar reclamando. Tu é aquela pessoa que fala de pessoas, ou tu é a pessoa que ensina e quer aprender? Pá, cara, isso a depender da pessoa que tá nos ouvindo, ela começou a rolar agora, ela vai rolar a vida inteira. Exatamente. Com essa bordoada. Exatamente. E em tudo a gente pode aprender. Eu já aprendi alguns ensinamentos, até como morador de rua. Pelo simples fato de eu parar e ouvir, gastar, ou investir 2, 3 minutos do meu tempo. Ô Alisson, olha só, saindo aqui um pouco do script, cara. Esses últimos dias eu tenho percebido o seguinte. Todo mundo sem exceção, tem uma baita ideia. Todo mundo sem exceção, tu conversa e ouve assim, caramba, essa pessoa sabe o que fazer. Todos. O cara parece que, às vezes, até é mais inteligente com a gente. Oh, que merda é essa, cara? É inteligente pra caralho, pô. E por que o Alisson tem sucesso e a outra pessoa não? Por que a Lívia, que tá aqui, tem toda a expertise que ela tem e cada vez ganha mais? Porque eu, Moraes, alcancei alguns objetivos. E a outra pessoa, que, cara, tem um monte de ideia, parece ser mais inteligente que eu, tá ali ferrado, fudido. E é ferrado e fudido. Mas tem um monte de ideia. Ó, tu faz isso. E daí eu lembrei de uma frase de um dos palestrantes que ficou na minha memória do evento que a gente se conheceu. Onde ele dizia o seguinte: tu sabe o que fazer. Faça, irmão. Não fala pra ninguém fazer. Faça. É simples assim. Então, muita gente sabe, para não dizer todo mundo, muita gente sabe. Só não faz, cara. Só não faz. E daí aqui eu falo do básico, e não de questões técnicas, que nem é essa que a gente está abordando. E aqui a gente está falando para quem sabe, faz, e que é exponencial os resultados, né? Exponencial os resultados. E daí vem a pergunta. Cara, como que essa galera consegue sair desse limbo? De saber, mas não fazer. Existe uma coisa chamada inteligência emocional. Eu li num livro, agora eu não me recordo, que você não escolhe que os passarinhos, os pássaros sobrevoem sobre a sua cabeça, mas uma coisa você escolhe ou pode impedir, que eles façam um ninho sobre a sua cabeça. Ah, boa. Então,
quando você entende que você precisa buscar, voltando ao conhecimento no desenvolvimento e controle emocional, você não escolhe o que vai vir na tua cabeça, mas você tem como decidir o que permanece, o que fica, que massa. o que você vai executar. Então, outra coisa que acontece e está acontecendo muito na nossa geração, nos dias atuais, é muito excesso de informação. As pessoas estão ficando obesas de forma intelectual, porque elas estão absorvendo muito e gastando pouco. E é linkado com aquilo que eu falei sobre ensinar. Você se abastece. Se você não despejar isso em alguém, você fica obeso intelectualmente falando. Entende? É que nem você comer. Você come, mas se você ir lá gastar energia, você começa a crescer, ficar forte, um corpo forte, uma saúde boa. Agora, se você só comer, não gastar energia, não fazer um exercício físico, você vai perecer na sua saúde. Então, quando você entende que quando você aprende, você também tem que... A mesma quantia que você aprende, se eu faço leitura todos os dias, eu tenho que ensinar todos os dias. Se eu vou em curso uma vez no mês, eu tenho que dar esse curso para alguém uma vez no mês, pelo menos. Ou duas. Entende? Para não ficar sobrecarregado de informação e daqui a um pouco eu sei tudo, mas não faço nada. Eu falo porque eu também já vivenciei isso. Cara, muito bom. Entende? Cara, e olha só. Mas conta aí pra nós, o Alisson, natural aqui de Santa Catarina, veio da onde? Se não for daqui, como é que chegou aí em Santa, cara? Do Eu bairro vim pra cá, aí, BC. eu me considero quase natural, porque eu vim pra cá muito novo. Né? Meus pais são paranaenses e eu vim pra cá, eu tinha 6 meses por aí de idade. Então eu vim pra cá muito novo. Tenho sangue ali paranaense, né? Naturalizado lá, porém, me criei em Balneário Camboriú. Morei uns 4 meses em Dayal também, fui cumprir com um propósito lá, mas me criei e vivi a minha vida toda, bem dizer, aqui em Balneário Camboriú. Pô, massa. E qual a principal característica aí de Balneário Camboriú que tu diz, cara, eu não saio daqui por isso? Pra ser bem sincero, não tem algo que me prenda. Bom. Mas o que eu realmente gosto é o desenvolvimento. Eu sou apaixonado por desenvolvimento. Então, por ver a cidade crescendo, ver as coisas fluindo, ver pessoas empreendendo, isso me dá o tesão de ficar na cidade. Porque quando você vai para uma cidade, que ela é uma cidade menor, uma cidade mais... Eu até me sinto à vontade. Não vou dizer que chego na cidade lá e por ser simples eu não gosto. Não, eu gosto. Porém, se eu ver que o povo ele é muito sossegado, não tem sabe aquela questão de buscar o crescimento, de sair do ponto A para o ponto B, que são acomodados, aí eu evito. Por quê? Cara, que massa, gostei do teu discurso. Exato. Eu evito porque eu sei que isso vai me influenciar e de uma certa forma eu vou acabar me acomodando. E eu fui inclusive, gostei muito, uma cidade grande, Manaus, Amazonas, ali, povo muito acolhedor, muito alegre, muito animado. E só que na questão de expansão, algumas cidades menores na região ali, o pessoal, tipo, sabe, se acomodou, fica mais tranquilo, acostumou com aquela... E tá tudo bem. Cada um tem que saber o que quer pra si. Então tá tudo bem. Se a pessoa ela se apaixona por aquilo ali, cara, vive daquela forma que você vai ser feliz, porque é o que você quer pra tua vida, é o que você almeja. Agora, no meu caso, eu sou apaixonado pelo desenvolvimento. Eu gosto de chegar, se é um lugar que só tem terra, eu vou achar uma semente, eu vou plantar porque eu quero ver alguma coisa crescer, entendeu? Caraca, massa. Eu gosto do desenvolvimento, eu sou apaixonado por coisas novas, de aprender coisas novas, isso é uma coisa que me fascina. Sim. Cara, e essa é a visão do empreendedor. Tem um livro
que eu li, muito bom, que fala sobre empreendedorismo e que ele fala da grande disputa, né, que existe entre o técnico, o gerente e o empreendedor. O técnico, cara, o cara quer trabalhar, deixa eu fazer aqui o negócio. O gerente, ele quer produção, só que o técnico, calma, cara, não é produzir, vai perder a qualidade. E daí chega o empresário assim, ei, vamos mudar essas máquinas aí pra essas máquinas que produzem mais. Porra! Daí o técnico, cara, deixa eu trabalhar na minha máquina. Exatamente, então... E daí o gerente querendo produzir, cara, como que tu quer uma máquina nova assim, a gente tá aprendendo ainda a usar essa? Exato. Tipo, essa mentalidade empreendedora, ela cria desconforto, mas é no desconforto que a gente evolui. Exato. Mente empreendedora constrói. Às vezes aqui no escritório, de janeiro até agora, a gente passou por umas 3 plataformas de inteligência artificial. A primeira, com uma instituição ali de Floripa, os Legendários. É Legendário, Lívia? Lendários. Lendários. Daí depois migramos para uma outra, fazendo um teste. E daí chegamos na terceira. E daí teve uma das pessoas do escritório que chegou assim, Moraes, cara, o que tu inventa, irmão? Cara, deixa a gente trabalhar, cara. Por favor, deixa fluir um pouco. Exatamente. E sempre ali. Quem tem esse espírito empreendedor que nem tu, e aqui eu me coloco em parte assim, a gente não sossega, irmão. Não sossega. Cara, se chegar é deserto, cara, a gente vai achar água. Vai achar. Como? A gente vai descobrir. Ou vamos vender areia. Vamos vender areia. Exatamente. Cara, isso colocando de volta agora hoje o que eu atuo, né? E na minha caminhada aí com a Unil, vem por parte disso, de você ter esse anseio no conhecimento de algo novo. Porque a Unil hoje ela é uma empresa 100% nativa digital. Então ela trabalha muito com a nova economia. Então é algo que para muitos ainda é futuro. Para nós já é presente. Mas para muitos ainda é futuro. Para muitos ainda é algo distante. Ainda está, né, atrelado ali só no papel ou no Pix. Né, que hoje o Pix é muito utilizado. Mas a Unil hoje ela caminha, né, num formato 100% digital. Trabalhando com as criptomoedas, as stablecoins. Então as stablecoins hoje... 20% da balança comercial já utiliza como transação de meio de pagamento, entendeu? E a Unil, ela tá pioneira nesse mercado. Então, eu falei, eu preciso caminhar com esses caras, porque eles estão avançados no tempo, eles estão, né? Enquanto muitos estão... Ah, cara, o dia que chegar para todo mundo, eu entro, porque daí é algo que é aquele senso de segurança, né? Não quer experimentar o novo. Então, ele só entra no negócio quando é obrigado. Por exemplo, quando teve a mudança dos réis para o real, muita gente ficou nos réis até o último. Quando eliminaram do mercado, não tem valor mais, agora é só real. Aí, vamos mudar então pro real. E aí muda. Tem essas pessoas que só imigram pro novo, né? Mediante a exclusão do antigo. Agora, as pessoas que sabem aproveitar, um grande exemplo é o Bitcoin. Bitcoin, né? Perdi a oportunidade de comprar o Bitcoin há anos atrás aí, por bagatela, né? De R$1.000, 2.000. E hoje, um Bitcoin aí tá acima dos $80 mil, entende? Caramba. Então, para as pessoas que entendem e sabem aproveitar essa questão da evolução, do crescimento, do desenvolvimento, porque a gente está em constante evolução, constante. Uma coisa que eu também aprendi que é, ou você está crescendo ou você está morrendo, não existe meio termo. Uma planta, ou ela está crescendo, frutificando, né? Ou ela vai morrer. Ela tá morrendo aos pouquinhos. O galho tá murchando, a folha caindo. Exatamente. Cara, é exatamente assim, irmão. Então não existe o meio termo. É tudo, ou é sim ou é não. O talvez não existe. O tentar não existe. Aí vem da questão da autorresponsabilidade. Tá, e a pessoa que tentou e não conseguiu? Ela falhou, ela não fez.
Então, é uma autorresponsabilidade. Eu chamo pra mim. Não, peraí. Que nem eu fiz uma prova essa semana, eu acho. Hoje é quarta. Não, foi semana passada. Fiz uma prova, reprovei. Eu chamo a responsabilidade pra mim. Reprovei por quê? Foi falta de estudo, foi alguma coisa que eu não estudei, ou alguma matéria que eu deixei de dar uma atenção melhor. Então, eu não concluí, eu não fiz. Eu não fui aprovado. E eu tenho que ser aprovado. Entende? Não por alguém para validar algo, não. Eu tenho que ir por questão de evolução. Se eu não passei é porque tá faltando alguma coisa, algum aprendizado para mim, né? E a Bíblia vai falar também sobre isso. A Bíblia vai falar que Deus ele vai abençoar mediante a nossa capacidade, né? Assim como a parábola dos talentos. A um servo ele deu 1, a outra ele deu 5, a outra ele deu 10. Mediante a capacidade de cada um. Ah, entendi. Boa. Entende? Porque às vezes a gente se sente injusto. Pô, por que eu ganhei 2 e o cara ganhou 10? Cara, é que com o 2 vai fazer 100. E o outro com o 10, talvez 11. Exato. Só que tem a questão da capacidade. Aham. Eu não vai chegar até mim se eu não estiver preparado. É até uma outra coisa que eu tô louco pra resolver depois que eu aprendi. Questão assim, você tem um desejo... Tu já viajou pra fora? Não. Já? Argentina, Paraguai, Chile, alguns países. Então tu já tem passaporte. Sim, tem. Mas tem muitas pessoas que têm o sonho, o desejo de viajar, fazer uma viagem internacional, ir pra fora. Beleza, e você tá preparado? Não, eu vou. Beleza, então tá, eu vou pagar a passagem pra você agora. Agora, vamos sair daqui, vamos lá comprar e tu vai embarcar no avião e tu vai... Pra Paris. Agora. Vamos? Vamos. Eu vou, aceito. Porque é o sonho, é o desejo. Tá, cadê teu passaporte? Bah. Não tenho. Então não tá preparado. Eu vou te dar a passagem, vou te dar a estadia, tu vai com ida e volta tudo pago. Mas você tem que estar preparado. Se tu não tem um passaporte, você não tá preparado. Entende? Então, Deus, ele nos entrega mediante a nossa capacidade. Se hoje o momento que a gente vive, a gente considera que não recebeu algo tão grande, porque Deus tem algo grande para entregar para mim, para você e para quem está nos ouvindo, mediante aquilo que a gente se prepara. E por isso que vem às vezes as provas na vida, as adversidades, para que isso nos molde, nos forja para atingir o nosso potencial. E aí Deus fala, pô, agora tu tá preparado, eu vou te entregar uma bênção. Porque o objetivo de Deus é a comunhão. Ele fez o ser humano pela comunhão. Contanto que quando Deus criou o homem, colocou no jardim, todo final de tarde o Espírito Santo pairava sobre as águas para conversar com o homem. Deus ele fez com o intuito da comunhão, de estar junto, de conversar. Por isso que uma pessoa sozinha, se ela se isola, ela acaba não crescendo, não evoluindo e ainda entra num estado de depressão, ansiedade. Porque ela não foi feita para isso. Cara, entende? Bateu aí o nosso tempo. Vamos dar uma acelerada aqui, porque entrar no mérito aqui vai ser legal. Mas o bate-papo, que é mais importante, não é o que a gente faz, é quem a gente é. Cara, isso é quem a gente é, lá no fundo do coração. Porque fazer qualquer pessoa faz. Agora, um bom coração, lidando a idade, muda os resultados. Aí, por isso, o tempo realmente precioso, cara, está em o público e o Moraes entender quem é o Alisson. E, cara, a gente ficou lisonjeado com o discurso, irmão. E vamos lá. Tá, o Alisson, seguindo aqui nessa pegada aí, o que é exatamente o planejamento financeiro, se me permite? Planejamento financeiro, como o próprio nome já diz, é você ter um planejamento voltado para as suas finanças. Hoje, meu estado atual é, um CLT. Tá, você quer atingir a liberdade, você quer empreender, você quer investir num novo negócio ou não, tá contente com o CLT.
Mas você tem que pensar numa aposentadoria, né? Construir algo voltado para o teu conforto, porque hoje, se você é um CLT e você tem o gás, tá novo ainda, tem um gás para trabalhar, tem que ter a consciência que vai chegar um momento que esse gás vai abaixar. Cara, que insight. Entende? Então você tem que ter esse pensamento, que você tem que fazer um planejamento, que pelo menos o dinheiro que você está se esforçando para ganhar, a chegar a um ponto que eles próprio trabalhem por você e para você. E é aí que a gente atinge uma liberdade financeira e deixa de ser escravo do dinheiro. Porque a gente tem uma falsa sensação de liberdade, que eu escolho meu trabalho, beleza. Mas se você deixar de trabalhar, por quanto tempo você consegue ficar sem manter as suas contas em dias, manter seu aluguel, sua alimentação? Por quanto tempo? Dói. Entende? Dói. Então você montar uma estratégia, um planejamento para que o dinheiro trabalhe por você, que é o que os grandes cases hoje fazem, às vezes pega até dinheiro dos outros para fazer dinheiro, né? Temos alguns cases aí na internet que eles explicam sobre isso. Você pegar, às vezes, né? Você vai lá, faz um consórcio, quando você é contemplado, você pega o dinheiro, você investe, o dinheiro do investimento paga o consórcio, ou vice-versa. Então, sim, são estratégias, são planejamentos pensados e personalizados para cada pessoa. Cara, muito massa. E qual que é exatamente o teu público? Quem está nos ouvindo? Qual é a pessoa que está nos ouvindo que é o público que tu realmente pode ajudar de uma maneira efetiva? Porque tem a pessoa que ganha 1.518 e tem a pessoa que ganha 1 milhão. Uhum. E tem ali o meio. Qual é o teu cliente? Qual é o teu cliente específico, nichado? Hoje, nobre? Né? Hoje, o cliente, porque a gente tem que entender que são 4 pilares. Uhum. Né? São 4 níveis, digamos assim. Existe o empregado, o autônomo, o empresário e o investidor. Boa. Eu trabalho com investidores. Né? O que é o investidor? O investidor é aquela pessoa que já atingiu um patamar financeiro, às vezes, um pouco mais elevado, porque o investir é quando você começa a ter grana, às vezes, para poder investir. Porém, hoje, eu acabo atendendo o autônomo também, desde o autônomo. Por quê? O empregado, eu auxilio, né, com uma mentoria para abrir e expandir a mentalidade dele para que ele consiga, de fato, fazer um pouco mais de renda para começar a investir. Por quê? Se eu disser assim, cara, tira R$500 aqui, vai fazer falta pro cara. Então não tem como ele às vezes tirar né? Às vezes até R$100 acaba fazendo falta para ele. Então eu posso atender esse público, mas na questão de uma expansão de mentalidade. Boa. Porque eu não posso querer sugar algo dele ali, forçar ele. Cara, vamos montar tua carteira de investimento. O cara não tem... Como que tu vai cobrar essa mentoria do cara que já tá numa situação delicada? Porque mas só de ele assistir nosso podcast, a mentalidade dele já expandiu. Boa. Né? Mas alguns sacrifícios ele vai ter que fazer. Entende? Porque tem o trabalho. Porque, vamos supor, ele tirar R$200 para um investimento, porque R$200, cara, o retorno é muito baixo, entendeu? Principalmente no mercado tradicional. Então, para ele atingir um patamar financeiro através do investimento, né, atrelado a um índice ou a uma operação, vai demorar, cara, talvez um século. Ele não tem esse tempo. Então, para acelerar esse processo, eu preciso fazer com que a mente dele tenha essa expansão para que ele aprenda a fazer mais dinheiro e, consequentemente, começar a investir comigo. Cara, muito bom. Entende? Uhum. Mas eu não deixo ele de lado, eu não deixo ele na mão. Então, eu consigo, às vezes, dar uma mentoria. Aí, ele também precisa ter esse esforço de alguma coisa, ele tem que sacrificar. Às vezes, pega um cartão emprestado, paga parcelado. Porque, cara... Vamos supor, vamos colocar um valor na mentoria baixo. Vamos jogar uma mentoria baixa de, sei lá, R$3.000. Nossa, pagar R$3.000 numa mentoria? Tem gente que é CLT que tá pagando 10 mil num iPhone. Vá. Entendeu? Cara, então, vai do que você quer. Você quer expandir seu nível de consciência? Você quer crescer financeiramente? Você precisa investir também.
né? Boa. Nem que você parcele, pedale em algumas vezes. As pessoas investem, compram uma televisão para ficar fissurado assistindo só desgraça às vezes, ou investe às vezes 10 mil num telefone e não é capaz de investir 3, 4, 5 num... Cara, na mudança de mentalidade, né, irmão? Exatamente. Ei, pô demais. Agora, uma última pergunta, que essa penso imprescindível. Qual o primeiro passo para começar a investir? Porque eu vou te dizer, tem uma galera que pode ser investidor, mas não é investidor porque tem medo, não é investidor porque quando fala em criptomoeda ou fala em deixar o dinheiro para uma outra pessoa, meu Deus do céu, esse negócio de internet rouba o meu dinheiro. Então, qual a principal crença que a pessoa ela tem que superar? E depois de superar dessa principal crença, qual o primeiro passo? Bom, o primeiro passo vai estar muito conectado com a primeira pergunta que você falou, sobre um planejamento financeiro. Porque o planejamento é que nem o plano de uma casa. Uhum. Você vai pedir para um arquiteto, né, o cara fazer ali todo o planejamento, mas a casa está pronta? Já está de pé? Você gastou milhões para construir essa casa? Não. Então hoje, o primeiro passo é você sentar com um profissional, né, marca uma reunião, seja ela por videochamada ou tiver interesse, a gente senta, toma um café no escritório e entende o momento da pessoa e monta o planejamento. Aí a pessoa vai olhar e analisar, poxa, faz sentido para mim. Aí parte para ação. Então, o primeiro passo para ela começar a ser um investidor é montar o planejamento de ação. Montar, estruturar um planejamento de médio e longo prazo. Montou o planejamento, faz sentido? Vamos startar? Beleza. Mesma coisa, vou construir uma casa. Primeiro monto a planta, fez sentido, tá tudo correto, tá tudo certinho, vamos dar-lhe. E aí, nada começa grande. Começa aos poucos, começa na fundação, daqui a pouco levanta um tijolo, outro. E assim vai. Até mesmo por conta de relacionamento. Então, vamos supor, quando eu tô conversando com algum investidor, cara, eu já invisto tanto tempo lá. Beleza. E tá super certo. E é admirável que você já investe e você já tem. Mas o aconselhável é você diversificar, não deixar todos os ovos na mesma cesta. Diversifica, começa um novo relacionamento. Não deixa tudo atrelado. Porque a gente entende que tudo tem a sua variável. As coisas mudam, as empresas mudam, a economia, o presidente, tudo isso acaba influenciando. Então, se você deixa tudo centralizado em uma caixa só, se essa caixa vier a faltar, você perdeu tudo. Então, por isso que é bom você diversificar. Você entender que a diversificação te ajuda a ter mais oportunidades, a ter mais resultado e, consequentemente, até mais segurança. Boa, gostei. Pô, massa. Cara, bate-papo animal, tá? Pô, massa mesmo. Um quiz aqui bem rapidinho. Eu falo a palavra, tu diz o significado de uma maneira rápida. O que é Deus pra ti, Nobre? Eu poderia falar que é tudo, mas Deus, ele é a minha vida, meu conhecimento e meu objetivo de um dia conhecê-la. Saúde. Saúde, uma prioridade, porque sem ela a gente não consegue alcançar bons resultados, não consegue alcançar uma linha de tempo às vezes. Consequentemente, se você cuida da tua saúde, isso te dá mais energia, te dá mais gás e te leva por bons caminhos e um bom tempo de vida, né? E família? Família é a amizade, o aconchego, é aquilo que a gente consegue entender como o lugar de descanso, né? Um lugar que você pode estar ali confiando um no outro. Pô, gostei. Trabalho. Trabalho. Essa palavra até
complicada pra mim, porque tem pessoas que me perguntam, cara, tu trabalha com o que? Eu costumo dizer que eu não trabalho, eu vivo o meu propósito. Então, tipo, o trabalho, ele é uma alavancagem. Uma alavanca que me impulsiona a atingir o meu propósito. Bom demais. E diversão? O que é diversão pra ti, Nobre? Diversão pra mim é adrenalina e conhecimento. Nossa, a melhor resposta que eu vi até hoje, cara. Adrenalina e conhecimento. Pô, Nobre, naquela câmera lá, deixar tuas redes sociais. Um abraço pra galera. Minhas redes sociais é Alisson com Y, 2 S, _ Nobre. Então, pra você que procura se desenvolver, ainda a gente tá com poucos conteúdos ali, mas com alguns planos de alavancar os conteúdos nas redes sociais, mas pode me chamar ali no ADM, que a gente troca uma ideia, marca um café, uma videochamada, e a gente vai galgar pro próximo nível aí, tá bom? Show. Obrigado, irmão. Valeu. Obrigado mesmo, de coração. Fala, meu povo. Galera aí que nos acompanhou ao vivo lá no Instagram. Obrigado, pessoal. Deus abençoe hoje e sempre. Semana que vem vamos estar aqui ao vivo de novo no Instagram, pelo meu Instagram pessoal, aqui onde é que você assistiu hoje. Então marca aí na agenda, quarta-feira que vem, às 8 horas, estaremos aqui novamente para bater um papo e a gente evoluir dia a dia. Aquele que está aqui nos acompanhando no YouTube, nas demais redes sociais, olhando aqui o podcast gravado, galera, se está aqui nos vendo num corte, bate-papo hoje foi demais, tá? Conhecemos muito sobre especialista em finanças, tá? Uma pessoa do bem, idônea, 100% conectado com o propósito de realmente te ajudar. Digo sempre que a gente conhece a pessoa e depois de conhecer a pessoa, a gente pode partir para um segundo momento, que é o que ela entrega. Se a pessoa é boa, vai entregar muita coisa boa. O oposto, você já sabe. Então, meu amigo, minha amiga, um pedido para você, de coração. Se não é inscrito no canal, se inscreve. Se não compartilhou ainda, compartilha o vídeo. Tem toda uma estrutura aqui que a gente tem com um único objetivo: compartilhar conhecimento para todos nós evoluirmos. E para que a gente evolua mais rápido, você compartilhando vai nos ajudar. Um forte abraço, Deus abençoe hoje sempre, um abraço forte do Moraes.